Você investe em ações e não consegue sair do zero a zero? Ou tem aquela sensação que fica à deriva com o mercado? A sua carteira sempre converge para a média? Eu sei por quê. Quando a gente ainda não entende como a Bolsa de Valores funciona, é natural escolher ações olhando só as cotações. Acredite, eu já fiz isso um dia também. Ou você compra o que você acha que está caindo mais, porque você acha que ficou barato, ou você compra o que está subindo mais, achando que vai subir para sempre. Também tem aqueles que acham que investir é fazer aposta. Se tal coisa acontecer, eu compro essa empresa que se beneficia disso, se beneficia daquilo e tudo mais. O problema é que é super difícil prever o futuro. Você pode até acertar o futuro, mas errar a empresa que se beneficia desse futuro. Por isso, quem não entende o que realmente faz as ações subirem, não vai ganhar dinheiro de verdade a longo prazo. Para essas pessoas, falta uma estratégia que faça sentido, um método onde seja possível ganhar 8 vezes mais do que o Ibovespa. E eu vou te mostrar nesse vídeo que o mercado de ações é um lugar extraordinário para fazer fortuna. Pelo simples motivo de que existe uma enorme quantidade de pessoas que não têm a menor ideia do que está fazendo. E eu não estou falando só de pessoas físicas ou iniciantes, não. São profissionais, são bilionários, são especializados, que têm as melhores ferramentas possíveis, são criteriosos, são competentes, são experientes. Mas como você ganha dessa gente aparentemente tão bem preparada? É só ter uma estratégia que faça sentido. 17 anos de mercado financeiro me ensinaram que qualquer análise baseada somente em números não funciona. Nunca funcionou. Não é assim que a gente pega as grandes porradas da bolsa. Para lucrar 8 vezes mais que o Ibovespa, eu vou te mostrar como eu escolho as ações certas, através de um método. São pouquíssimas as pessoas que alcançam lucros de 3 dígitos investindo em ações. E a forma mais fácil de conseguir isso é através do método lucro dinâmico. Existe alguma habilidade especial para usar esse método? Não. Rigorosamente, você não precisa de nenhuma habilidade especial, não precisa de PhD, não precisa nem de experiência no mercado de ações. Eu criei o método e quem quiser é só seguir. O método se baseia em 2 estratégias comprovadamente vitoriosas no mercado de ações. Hoje eu vou provar para você como essa combinação é vencedora e vou te mostrar o potencial de ganho que você pode ter. Tem muito investidor muito bom e analistas do mercado financeiro que até usam uns métodos bem parecidos, só que de forma isolada. Isso limita demais o potencial da carteira de ações, porque o verdadeiro poder de ganho está em fazer uma combinação que ninguém faz. E eu venho estudando essas estratégias há anos e concluí que quando elas são aplicadas em conjunto, estão dadas as condições para que seu lucro com ações chegue a 3 dígitos no tempo mais curto possível. Dá uma olhada nesse resultado aqui. Essa é a ação da Taurus, fabricante nacional de armas. No período de julho de 2020 até julho de 2021, a Taurus se valorizou 437%. No mesmo período, o Ibovespa, que é o índice da bolsa com a média ponderada das maiores ações brasileiras, atingiu 20,7%. Ou seja, a ação da Taurus tinha os 2 critérios que atendiam o método do lucro dinâmico. Por isso, recomendei que meus clientes comprassem Taurus. E eles lucraram 21 vezes mais do que o Ibovespa. Para isso, bastou que a ação atendesse os 2 critérios do método do lucro dinâmico. Cá entre nós, talvez você não tenha paciência nem um grande patrimônio disponível para esperar décadas até que uma aplicação financeira te retorne 3 dígitos de lucro. Por outro lado, se você tivesse investido R$10 mil em Taurus, teria chegado a R$53 mil em um ano. Ou seja, com o método do lucro dinâmico, você teria multiplicado o seu dinheiro por mais de 5 vezes em um intervalo muito curto de tempo. Assim como a Taurus, a ação da Simpar também encheu o bolso de seus acionistas. De junho de 2019 até hoje, Simpar bateu 275,8% de lucro, enquanto o Ibovespa ficou nos 21,7%. A ação da Simpar também obedecia aos 2 critérios do método do lucro dinâmico e eu recomendei para os meus clientes. E o resultado foi 12,7 vezes mais lucro que o mercado, que o Ibovespa. Mas o que eu faço de diferente? É super simples, eu sigo 2 estratégias comprovadamente vencedoras que juntas já transformaram pessoas comuns em milionários mundo afora. Essas estratégias conjugadas estão fazendo a minha carteira gerar 8 vezes mais lucro que o Ibovespa. No mercado financeiro não existem certezas e nem previsões. É o mercado de probabilidades. Por isso que, ao contrário de 90% dos investidores em ações, eu não tento antecipar o que o mercado vai fazer. Antecipar o mercado é arriscado demais, porque você pode errar, e muita gente erra. Eu prefiro aplicar o método do lucro dinâmico de forma tranquila e racional. Prefiro colocar as probabilidades a nosso favor e depois é só esperar que o resultado venha.
Enquanto eu e meus assinantes usamos o método do lucro dinâmico, os outros investidores estão perdendo tempo e dinheiro tentando antecipar o que o mercado vai fazer. Que é um exemplo típico. Investidores que tentam antecipar o que o mercado vai fazer não conseguem enxergar nada, a não ser o calor do momento. Vamos voltar rapidamente para março do ano passado, quando explodiu a crise da Covid-19. O que acontecia naquele momento? Lockdown, home office e bolsas desabando no mundo inteiro. Além disso, uma queda brutal do preço do petróleo por falta de demanda da China em meio a uma disputa comercial entre a Arábia Saudita e Rússia. Diante daquele cenário, 90% dos investidores assumiram que, número 1, com milhares de casos de contágio por Covid-19 e as medidas de isolamento segurando as pessoas em casa, os únicos setores da economia que iriam sobreviver seriam supermercados, farmácias e hospitais. Número 2, o preço do petróleo ia ficar barato para sempre. Enquanto isso, os investidores que se baseiam no método do lucro dinâmico não compraram ação de supermercado, nem de farmácia e muito menos de hospital. Muito pelo contrário, a demanda por essas ações era altíssima e as ações estavam caras. A gente até vendeu Panvel, uma farmácia que a gente tinha no portfólio na época. A gente escolheu sair de ações que não tinham caído tanto para comprar aquelas que tinham caído demais. No método do lucro dinâmico, a gente faz o oposto de pagar caro. A gente não segue a manada. De acordo com o método, você olha resultados da empresa e ganha de quem só presta atenção no preço de tela das ações, nas cotações. Por isso, eu recomendei a compra dessa ação. Ela chegou a bater R$10 no meio da pandemia porque 90% dos investidores assumiram que o mercado de petróleo iria acabar. Eu estava de olho na PetroRio e nos seus resultados já tinha algum tempo, e eu mantive a minha convicção, porque eu tinha aplicado o método do lucro dinâmico e essa ação tinha passado nos 2 critérios. Dá uma olhada na evolução dela. No período entre março de 2020 até hoje, PetroRio subiu extraordinários 320,18%. No mesmo período, o Ibovespa cresceu só 46,3%. Ou seja, através do método do lucro dinâmico, eu recomendei que meus clientes investissem em PetroRio, e eles lucraram 6,9 vezes mais que a média do mercado. O método do lucro dinâmico consiste em identificar ações que obedecem a um determinado padrão, produzem um efeito multiplicador. Não se trata só de olhar as cotações. Não é só comprar a ação que mais cai ou a ação que mais sobe. Quando a ação de uma empresa obedece a 2 critérios que se potencializam mutuamente, estão dadas as maiores probabilidades de lucros acima da média do mercado. 5, 6, 7, 8 vezes mais. Porque o objetivo do método é você lucrar na primeira etapa e multiplicar esse lucro na segunda etapa. Ganho vezes ganho. Tudo isso fazendo só um movimento. Escolher a ação certa para você investir. Agora eu vou te explicar como funciona o método e quais são as etapas do lucro. É tão simples que parece inacreditável. Olha só. Na primeira etapa, a gente compra ações com o preço abaixo do que seria seu valor justo. E na segunda etapa, o valor se multiplica com o crescimento dos resultados da empresa. Fim. Super fácil, né? Quando você une essas 2 forças, aumentam consideravelmente as chances do lucro explodir para 3 dígitos. 5, 6, 7, 8 vezes mais que o Ibovespa. Primeiro você ganha com a reprecificação da ação, compra barato e espera que ela volte ao preço justo. E depois, você ainda ganha com o crescimento da empresa, porque o crescimento vai multiplicar aquele lucro que você teve com a reprecificação. Comprando barato, as ações sobem até se normalizarem. Mas comprando bom e barato, as ações sobem até o período de crescimento acabar. E o melhor é que esse período de crescimento pode durar anos, pode durar décadas. Deixa eu fazer uma comparação para você entender o raciocínio. Digamos que por alguma razão você conseguiu comprar um apartamento pela metade do preço dos outros da região. Eventualmente, o preço desse imóvel vai convergir e vai se equiparar ao preço dos outros apartamentos ali da região. Por exemplo, se você paga 5 mil metros quadrados num bairro onde vale mais ou menos uns 10 mil metros quadrados, pronto, você dobrou seu investimento. Só pelo fato de ter comprado o imóvel a um valor muito mais baixo do que o valor justo. Esse é o jeito que muita gente tenta comprar ações. E esse método até que funciona, mas funciona só no curto prazo. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, chama isso de comprar bitucas de cigarro. Você dá a última tragada e joga o cigarro fora. Mas com o método do lucro dinâmico, a gente pode evoluir para algo bem melhor. Olha só. Digamos que, de antemão, você soubesse que tem um projeto da prefeitura que vai trazer várias melhorias para o bairro. A construção de um metrô, um shopping, um parque, muita coisa pode acontecer. O que você acha que aconteceria com o preço desse apartamento? O preço dos imóveis se valorizaria em toda aquela região. Metrô, parque, shopping, elevaria o preço do metro quadrado por alguns anos.
Aí sim, você ganha de duas formas, e essas duas formas de ganhar se multiplicam. Voltando ao mercado de ações, a gente pode comprar assim. Digamos que você compra a Petrobras a 4 vezes EBITDA. EBITDA é o lucro antes de alguns custos das empresas, impostos, juros, depreciação. É uma forma de padronizar o quanto a gente paga por uma empresa. Usando esse parâmetro, a gente pode comparar o quanto pagamos pelos resultados das diferentes empresas da bolsa. Você compra a Petrobras a 4 vezes EBITDA e estima que o valor justo de Petrobras seria mais ou menos a 6 vezes EBITDA. Aí alguma coisa acontece com o mercado, algum gatilho, e a ação de Petrobras sai de 4 vezes e vai para 6 vezes. Você tem um ganho de 50%. Legal! Você ganhou na reprecificação da ação, você ganhou comprando uma bituca de cigarro e agora se o EBITDA de Petrobras não cresce, as ações também não sobem. Ela vai continuar negociando a 6 vezes EBITDA para sempre enquanto a empresa não crescer, enquanto o EBITDA não crescer. Você vai ter uma ação que só anda de lado. Inclusive, é bem provável que você tenha várias dessas ações na sua carteira hoje. Olha só o resultado. Em 10 anos, Petrobras acabou perdendo para o Ibovespa, ou seja, rendeu abaixo da média do mercado. Agora vamos aplicar o método do lucro dinâmico. Você compra uma empresa como a PetroRio, a 5,5 vezes EBITDA mais ou menos. E quando o mercado percebe que a empresa estava depreciada, ela vai para 8 vezes EBITDA. Só que não para por aí. O EBITDA de PetroRio cresce de 400 milhões de reais para 2 bilhões de reais. Com esse crescimento, você ganha 5 vezes, ou 400%. Esse é o ganho por comprar uma boa empresa, um bom negócio, que tem resultados crescentes. Resultado, no total você ganha 600%. 40% mais 400% é igual a 600%. O método do lucro dinâmico é assim: você junta a estratégia de comprar barato com a estratégia de comprar boas empresas e multiplica os seus ganhos. Se você compra um ótimo negócio barato, você ganha nas duas pontas, na reprecificação e no crescimento. Olha só essa comparação entre PetroRio, Petrobras e o Ibovespa numa janela de 4 anos. PetroRio gerou 18,45 vezes mais lucro do que o Ibovespa. Isso porque o Ibovespa é o índice da bolsa que reúne as maiores empresas brasileiras. Se Petrobras crescesse o mesmo que PetroRio, a produção de petróleo brasileira ia se aproximar da Arábia Saudita. Não existe nem petróleo suficiente no mundo para acontecer isso. Ações de grandes empresas renomadas no mercado têm um horizonte limitado de crescimento. Muitas delas já cresceram o que tinham para crescer, então não são essas ações que vão te render ganhos de 3 dígitos. Mas com o método do lucro dinâmico, que seleciona as ações específicas, você pode chegar mais rápido aos resultados que você procura. O que traz o resultado é a forma de escolher as empresas. Para fazer essa seleção de forma adequada, precisamos estar familiarizados com as análises de empresas e descobrir o que o mercado ainda não viu, mas principalmente confiar na sua própria análise. Porque sempre vai ter um analista recomendando vender PetroRio quando você deveria estar comprando. Sempre vai ter um analista preocupadíssimo com o cenário ou com alguma crise quando você deveria estar comprando ações de ótimas empresas. Mas você pode ficar tranquilo porque você não vai ter trabalho nenhum. Eu aplico o método do lucro dinâmico e seleciono as ações. Só o que você tem que fazer é seguir. O trabalho difícil fica para mim. O lucro de 8 vezes mais que o Ibovespa fica para você. Tem toda uma probabilidade a nosso favor quando eu consigo identificar empresas com planos de investimento e de crescimento que já estão em curso. Lembre-se, a gente não tenta prever o futuro. As empresas anunciam seus investimentos. A gente só procura entender a probabilidade daquele investimento dar certo, de gerar lucros altos e crescentes com o tempo. Isso é muito diferente de tentar adivinhar o que sequer ainda nem aconteceu. Olha só o exemplo de PetroRio. Boa parte do tempo que eu passo estudando a empresa se concentra nas aquisições que a companhia faz, naquilo que impacta de fato os resultados. PetroRio compra campos de petróleo maduros que não são mais interessantes para as gigantes de exploração, tipo a Petrobras. Entendendo como funciona o negócio de PetroRio, dá para entender como o ritmo de aquisições já anunciadas vai impactar os resultados. Resultados crescendo significam ações subindo. Deu para perceber a diferença? Já existe um plano de crescimento acontecendo na PetroRio. Ele vai continuar? Eu não posso garantir, mas ele já vem acontecendo nos últimos anos. A companhia não está mudando de estratégia ou procurando uma inovação, só está dando continuidade ao bom trabalho que ela já vem fazendo nos últimos anos. Dados como esses são muito mais palpáveis do que aquele famoso "vou comprar antes que você compre", ou então "vou vender antes que você venda". Eu não faço trade, eu faço investimentos em empresas baratas com resultados crescentes. Mas eu demorei anos e anos e anos até entender isso. Assim como o nome da empresa de investimentos do Buffett é um lembrete a um erro que ele cometeu lá atrás, o anti-trader é um eterno lembrete do que a gente não pode fazer.
a gente não tenta prever o sobe e desce do mercado, a gente só coloca as probabilidades a nosso favor. E agora você pode ganhar tempo com tudo isso que eu aprendi e começar a usar desde já o método do lucro dinâmico para ganhar 8 vezes mais do que o mercado. Eu venho falando em 8 vezes mais que o mercado e eu estou só mostrando ações que subiram. Mas de onde saíram essas 8 vezes? Cadê os erros? O jeito mais fácil de tentar parecer um bom analista é pensar 3 ou 4 ações que subiram e induzir quem está assistindo a pensar que esses acertos acontecem sempre. Tem gente que faz isso até com ações que nem recomendou, mas mesmo aqueles analistas que de fato fizeram uma ou outra boa recomendação podem ter um track record péssimo na carteira como um todo. Muita gente pode gravar vídeo e falar: eu entrei aqui, eu saí ali, eu loquei 300%. Tá bom, mas e os erros? E eu admito que eu erro muito. Em algumas recomendações a gente perde dinheiro, claro. Em algumas recomendações nós saímos e a ação sobe ainda mais, muito mais. Por isso, de todos os gráficos que você vai ver nesse vídeo, o mais importante eu vou te mostrar agora. Esse é o gráfico que comprova o sucesso do método. A linha verde não é o desempenho de uma ação específica. A linha verde é o retorno de todo o portfólio, com os erros e com os acertos. Esse é o resultado de toda a minha carteira de ações que eu seleciono através do método do lucro dinâmico. Em 2 anos, quem seguiu a carteira junto comigo levou para casa 237% de lucro contra 28% de lucro do Ibovespa. Ou seja, quem seguiu a carteira está comemorando ganhos de 8,45 vezes mais que o mercado. E é por isso que eu estou falando em 8 vezes mais que o mercado desde o começo desse vídeo. Em 2019, um assinante que seguiu a carteira com R$1 milhão hoje tem R$3.377.000, mais que triplicou o investimento em só 2 anos. Ninguém tem um resultado como esse no Brasil com carteira de ações. Ninguém mesmo. Não se esqueça que em março de 2020, o Ibovespa teve uma queda de quase 50%, voltando para cerca de 60 mil pontos. A gente também caiu. A gente caiu até mais que o Ibovespa, mas a gente se recuperou. Nos recuperamos ainda mais que o Ibovespa. Ou seja, o método se mostrou eficiente mesmo passando por períodos extremamente desafiadores. Para você ter uma ideia, se o Ibovespa tivesse o mesmo desempenho da carteira do Antitrader desde junho de 2019, quando ela começou, ele precisaria estar hoje em torno de 331 mil pontos. Por isso, se você investe em ações e não consegue sair do 0 a 0, talvez esteja muito preso ao índice e até às ações erradas. Pegar as grandes porradas da bolsa exige estratégia e acompanhamento. E você conta com esses 2 benefícios na série do Antitrader. O Antitrader é a série mais concorrida da Nord. Passou a maior parte dos seus 2 anos de vida fechado para novos membros. Nela, seguimos o conceito de Value Investing de Warren Buffett e Charlie Munger. É o que eu estou chamando de lucro dinâmico, ou método do lucro dinâmico. Significa que, na essência, a gente reproduz fielmente tudo que o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, e Charlie Munger, seu fiel escudeiro, faziam quando começaram a sua escalada bilionária. A procura por bitucas de cigarro vem de Buffett. A procura por ótimos negócios que crescem rapidamente vem de Munger. Para mim, o que importa é que meu assinante siga um caminho responsável. O caminho que eu mesmo sigo em relação ao meu dinheiro e o da minha família. E se você tiver o meu acompanhamento nesse caminho, vai poder se aposentar muito mais cedo, sustentar sua família ou simplesmente ter segurança para buscar seus sonhos. No Antitrader, o método do lucro dinâmico é aplicado a todo momento e com benefícios extras. Ao contrário de outras séries de outras casas de research, eu encaro o Antitrader como uma carteira completa. Sou eu que defino a quantidade de caixa, a quantidade de proteções e a quantidade de alocação de cada ativo. É um trabalho muito mais completo para você acumular patrimônio ao longo do tempo. A série Antitrader é dinâmica. Os assinantes entram e saem de operações com bastante frequência, se aproveitando das distorções do mercado para capturar ganhos. A série Antitrader protege a carteira. Você pode estar pensando que corremos riscos enormes para ter essa rentabilidade, mas nada mais longe da realidade. Mais retorno não significa necessidade de mais risco. Isso é uma falácia que os acadêmicos inventaram. Acadêmicos que nunca investiram e nunca ganharam R$1 no mercado de ações. O segredo é que a gente corre muito menos risco que o mercado. Pagando barato por ótimas empresas, corremos menos risco, isso significa maiores retornos a longo prazo. Além disso, o Antitrader é a única série da Nord Research que recomenda fazer short em parte da carteira de investimentos. Short é a venda descoberta, é uma forma de proteger nosso portfólio nas crises. Inclusive, tinha muito short caixa antes da pandemia começar em março do ano passado, que a gente usou com inteligência à medida que os preços de algumas ações iam caindo. A série Antitrader tem retornos consistentes.
No AntiTrader eu faço um gerenciamento de carteira de forma otimizada, aproveitando caixa em momentos de oportunidade, fazendo short para proteção ou para obter novos recursos para investir em ativos mais promissores. Esse tipo de gerenciamento foi o que trouxe para a gente as 8 vezes mais lucro do que o Ibovespa. Pensa no pessoal que está dando pulo de alegria. Agora, você que viu a opinião de alguns assinantes do AntiTrader que estão lucrando muito acima da média, você acha que eles têm alguma habilidade especial que você não tem, né? Você acha que eles cursaram alguma faculdade top em finanças? Acha que eles são milionários, privilegiados? Não. São pessoas iguaizinhas a você. Mas a experiência dos assinantes dentro do AntiTrader, eu garanto que é algo único no mercado. Pelo Telegram, todo mundo pode falar diretamente comigo para tirar dúvidas ou trocar ideias. Eu recebo as mensagens e respondo a todas, por áudio, por texto, de várias formas. No AntiTrader, você é acolhido por mim e pela minha equipe. O contato pessoal com os analistas é o maior diferencial do AntiTrader e conta com a aprovação unânime de todos os assinantes. O formato de contato pessoal trouxe mais dinamismo, mais interação e mais retorno para os assinantes do AntiTrader. Eu até diria que boa parte do sucesso do método do lucro dinâmico depende justamente desse contato direto, porque esse contato direto gera muito mais confiança nas posições. Por isso, na série do AntiTrader você não fica limitado a um relatório de PDF a cada 15 dias e nem fica largado sozinho na carteira. Você pode conversar comigo sempre que sentir necessidade para operar com segurança. Posso recomendar a melhor ação do mundo. Se você não estiver confiante para investir, você não ganha dinheiro com investimento. Essa confiança se mostrou fundamental em março e abril de 2020. Se não fosse o contato direto, muitos assinantes muito provavelmente teriam entrado em pânico e vendido suas ações no pior momento possível. Você não precisa estar sozinho, principalmente nos momentos ruins. Eu garanto que ter alguém acompanhando sua performance de perto vai mudar a sua visão sobre investimentos para sempre. Foi exatamente para isso que eu criei o AntiTrader. Fazer o assinante ser um investidor melhor e participar das grandes porradas da bolsa. Só que isso, por incrível que pareça, acarreta um problema. O AntiTrader tem que ficar aberto para novos membros por pouquíssimo tempo. Essa limitação vem da minha disponibilidade pessoal pelo Telegram. Se eu deixo a série aberta direto, eu começo a ter problemas com mensagens acumuladas, dúvidas não resolvidas de assinantes e desorientados. E com certeza isso iria se refletir na qualidade dos feedbacks que eu estou acostumado a receber. Então, sendo muito direto, se você quer buscar lucros de 3 dígitos e superar várias vezes a média do mercado, é melhor garantir a sua assinatura do AntiTrader agora. Assinando a série, você tem acesso imediato a o ranking das ações da carteira do AntiTrader numeradas por ordem de preferência. É ideal para quem deseja começar com 1 ou 2 posições para ir aumentando as posições no futuro. Cada relatório do AntiTrader parte de questões levantadas no Telegram. Os assinantes e eu comentamos sobre mercados, operações, sobre o que estamos olhando, sobre tudo, na verdade. E o relatório acaba sendo um resumo de tudo o que foi objeto de discussão na semana. Sempre que necessário, fazemos mentorias online para explicar os principais temas da série e abrimos espaço para as perguntas dos assinantes. É mais uma oportunidade de esclarecer qualquer dúvida que você tenha. Ao se tornar membro da nossa série, você recebe o passo a passo para fazer parte do canal do AntiTrader e do Telegram e interagir diretamente comigo e com a minha equipe. Fora isso, o assinante da Nord Research tem canal de atendimento exclusivo. Se você tiver qualquer dúvida que seja, é só mandar um e-mail. É isso. Como eu disse no começo do vídeo, olhar só os números das cotações e dos balanços não vira, não ganha dinheiro. Tentar antecipar o que o mercado vai fazer é impossível. Para ganhar dinheiro com ações, a gente tem que trabalhar com as probabilidades a nosso favor. Tudo o que eu falei aqui hoje, você vai ter a oportunidade de ver na prática ao se tornar um assinante do AntiTrader. E qual é o valor da assinatura? O custo de um serviço de consultoria personalizada varia em torno de R$ 2.500 até R$ 5.000 por mês. Não é o caso do AntiTrader, eu não faço consultoria individual, mas pelo nível da minha dedicação pessoal ao assinante no Telegram, eu diria que o valor da série é pra lá de acessível. Seja membro do AntiTrader e reproduza fielmente as táticas de Warren Buffett na sua carteira por apenas 12 de R$ 150. Eu confio no meu taco e eu acredito que você não vai se arrepender. Mas caso você se arrependa, oferecemos a garantia Nord. Na assinatura de 12 meses, você tem 30 dias para usar e testar como quiser, sem compromisso.
Se não for o que você esperava, é só pedir reembolso. A Nord respeita o assinante e não segura ninguém contra a vontade. E para aqueles que querem pagar ainda menos, eu tenho uma informação muito importante. É possível assinar a série do Antitrader pelo período de 3 anos. Isso mesmo, você assina hoje, tem acesso garantido até meados de 2024. Paga uma única vez e fica com 36 meses de assinatura disponível. É a assinatura perfeita para quem, como a Nord, pensa a longo prazo. E o melhor de tudo, 3 anos de acesso custam o preço de 2 anos. Ou melhor, por apenas 12 de R$300, você fica coberto por 3 anos, o que eu considero um tempo adequado para quem quer lucrar com a evolução de uma carteira. Isso dá só R$100 por mês na média. Pouco mais do que você gasta com a pizza de toda sexta-feira que você pede. O plano de 3 anos é financeiramente vantajoso e indicado para quem tem mais convicção sobre a estratégia. E dentro dessa proposta de engajamento, o plano de 3 anos contempla uma garantia de 7 dias, com 100% de reembolso. Então escolha o período de duração de sua preferência e garanta agora a sua assinatura da série. O Antitrader, como você já percebeu, é diferente das outras séries sobre investimento que você conhece. Ele já nasceu com uma proposta inovadora, encontrar um substituto para os longos relatórios em PDF. A ideia foi produzir um serviço cujo principal meio de contato e de divulgação das recomendações fosse o Telegram e não relatórios. Em vez de relatórios grandes e chatos, eu mando informações rápidas e no momento que as coisas acontecem. Além disso, contato direto com os analistas para responder as perguntas, aumentar a confiança e ajudar na alocação. O mundo mudou e os relatórios precisavam mudar também. Isso deu muito certo. A minha proximidade com os membros da série me permite ganhar fôlego para operações mais dinâmicas e oportunistas. Só que ao contrário de outros serviços da Nord, esse atendimento diferenciado exige um controle maior do número de assinantes. Você quer fazer parte desse grupo? Então eu tenho a obrigação de te avisar que a gente está chegando no limite da capacidade e logo mais a gente vai precisar fechar o Antitrader. Não sei quando e nem se ele vai abrir de novo. Dependendo da procura, pode ser a última vez no ano, não sei. Mas se eu fosse você, não abriria a mão de entrar numa carteira que está dando mais de 8 vezes o desempenho do Bovespa em 2 anos. Recado está dado. Essa pode ser a última oportunidade do ano para você se juntar ao Antitrader. Todo dia a gente precisa entrar na briga para valorizar o nosso dinheiro. Quem é profissional, quem vive de trabalhar com isso, está acostumado. Mas a gente sabe que a pessoa física se sente muito mais confiante se ela tiver alguém do lado dela, explicando o que se passa no mercado. Com apenas uma só tacada, você e eu vamos usar 2 estratégias infalíveis para lucrar 8 vezes mais que o mercado. E montar uma carteira como aquelas ações do método do lucro dinâmico, que concentram suas características fundamentais. Estão baratas e têm perspectivas de crescimento de resultados. Você não precisa mais tentar sozinho. Você não precisa mais ficar amarrado sempre às mesmas ações. Não precisa mais desperdiçar as grandes oportunidades de pegar as porradas da bolsa. Para preservar o seu lugar na série Premium de maior sucesso da Nord, é só clicar no botão que aparece aí na página do vídeo. Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Agora eu peço licença porque os assinantes já estão me chamando. Sucesso e um grande abraço.